Nós vamos pedir a Cristiane que leia para nós em Romanos, capítulo 12, dos versículos 18 ao 19. Cristiane, está aqui, bem aqui na frente, aqui do meu lado esquerdo. Pode ler, Cristiane. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém. Jade, 1 de Tessalonicenses 5 a 15. Aqui, do meu lado direito, aqui na frente. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Amém. Agora a Natasha vai ler para nós Tiago 3, de 13 a 17. Está aqui na frente também, do meu lado direito. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém. Eu quero falar para vocês hoje, nessa série de mensagens que eu e o pastor Vili vimos fazendo aqui na Bethesda, a resposta de Deus para os grandes dilemas, para os grandes problemas da vida. E hoje eu quero falar sobre a resposta de Deus para quem deseja bons relacionamentos. Quem deseja bons relacionamentos. Vamos orar. Amado Deus, dá-nos da Tua graça hoje. Precisamos da intervenção do Espírito. Precisamos da Tua ajuda. Espírito Santo, que sondas, que conheces e que revelas a palavra de Deus aos nossos corações. Fala-nos. Fala-nos nas entrelinhas, nas intuições. Fala, ó Deus, naquilo que a mente, o racional não alcança, mas o Espírito, a alma entende. Porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual sim. A mulher espiritual sim. E eu quero te pedir que tu nos ajudes, hoje de manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sou pastor desde 1977. E a minha experiência como pastor é que a maioria esmagadora dos nossos problemas na vida vem dos relacionamentos. Quando alguém vem falar para mim, pastor, eu estou com um problema, é fácil perceber que esse problema tem uma raiz no outro, em alguém, fora de si. Porque quando a pessoa diz assim, eu estou com um problema e é na área sexual, 90% dos problemas da área sexual dizem respeito a outra pessoa, com quem eu me relaciono sexualmente. E eu chego à seguinte conclusão: não fossem as outras pessoas, a nossa vida seria um mar de rosas. Mas a opção que nos resta seria viver sozinhos. E uma vida só, eu já preguei aqui na Bethesda, dá até para a gente sobreviver fisicamente.
mas emocionalmente nós seríamos derrotados. Vocês lembram do filme O Náufrago? Ele consegue sobreviver fisicamente, arranca um dente com uma pedra, consegue fazer fogo, consegue sobreviver ao frio, pesca, acha um jeito de beber água, sozinho ele vive. Mas já o cara está louco, porque ele está fazendo uma bola de basquete, o Mr. Wilson, e ele está conversando com o Mr. Wilson e chora até quando perde o Mr. Wilson. Daí a famosa frase do Sartre, pai do existencialismo moderno, francês, Jean-Paul Sartre, é que o inferno são os outros. Onde está o meu inferno? O meu inferno está na outra pessoa. Significa que o outro é livre. Quando eu digo o inferno é o outro, eu estou dizendo que ele é livre. Quando eu digo o inferno é o outro, eu estou inferindo nessa frase que eu não posso controlá-lo. Eu não tenho como controlar o outro. E ele muitas vezes vai fazer o que eu não gosto, o que eu não prefiro. Se eu não posso controlar a liberdade do outro, aí nasce o conflito. Porque eu não posso controlar o outro, daí o conflito. Mas ao mesmo tempo eu preciso dele. Eu preciso dela. E aí, nesse conflito e nessa tensão, é que eu vivo nessa linha fina, nesse fio da navalha, que é a possibilidade sempre de ser ferido e de ferir. Nós todos temos a possibilidade de sermos feridos e da gente ferir o outro. Todo mundo tem essa possibilidade. Então, a grande maioria, a esmagadora maioria dos nossos problemas vem de relacionamento. Se você está aqui hoje angustiado, triste, se você veio a esse culto com a alma apertada, há grandes possibilidades que isso seja decorrente de algum relacionamento estranhado. E o problema é, quando a gente fala de relacionamentos, é que as pessoas acham que quando a gente vai falar de relacionamento, nós vamos falar de marido e de mulher. Não. Falar de relacionamento é falar da nossa existência social. Eu não quero falar de relacionamento restringindo ao relacionamento homem e mulher, marido, mulher, noivo, noiva. Porque os nossos relacionamentos, claro, têm uma amplitude maior. E eles transbordam para outras áreas. Então, assim, uma pessoa que tem problema no relacionamento marido e mulher, também tem problemas no relacionamento amigo-amiga, ou amigo-amigo. Também tem problemas de relacionamentos no trabalho, companheiros, colegas de trabalho. Também tem problemas nos relacionamentos que dizem respeito ao nosso convívio, por exemplo, comunitário da igreja. Nós temos problemas de relacionamento em áreas distintas e, claro, às vezes uma delas interfere na outra. É comum um problema que você tenha no seu trabalho interferir na sua relação com a sua mulher. E vice-versa. É comum um problema que você tem com a sua mulher em casa, ou com seus filhos, ou com seus pais, interfira na sua relação dentro da faculdade, dentro da universidade, dentro do seu relacionamento com o seu chefe, com a sua chefe. Quer dizer, você tem problemas e eles
se misturam entre eles e às vezes nós achamos que estamos com um problema. Ah, eu estou com um problema lá no meu emprego. Não, você não está com um problema no emprego, você está com um problema em casa. E às vezes é o contrário, a pessoa diz assim, eu estou com um problema em casa. Não, você não está com um problema em casa, você está com um problema no emprego. E que interfere em casa. Agora, antes de eu falar da resposta de Deus para os nossos problemas de relacionamento, deixa eu colocar 2 pensamentos que eu tenho feito isso domingo a domingo, que servem como estrado para a gente pisar neles e servem de pedra de apoio para a gente construir o nosso raciocínio a partir desses 2 pensamentos. O primeiro pensamento é que nós somos únicos. Portanto, nós todos somos incompreensíveis. Já viu aquela frase do adolescente em casa, menino de 12, 13, 14 anos de idade, 15, que está numa discussão com o pai, com a mãe, aí ele, ou ela, né, num drama familiar, diz assim, ninguém me entende nessa casa. Vocês já ouviram isso, ou você já fez isso? Ninguém me entende. Essa frase é certa, tirando o melodrama adolescente. Porque, na verdade, ninguém me entende. Eu sou único. Você jamais vai me entender completamente. Porque você não sabe por onde eu passei. Quais as feridas que me machucaram mais. Quais frases ficam ecoando na minha cabeça, de manhã, de tarde, de noite, fruto de um trauma que eu passei na vida já. Você não sabe. E por mais que eu tente explicar para você, você nunca vai entender. Por quê? Porque você não passou e você não somou dentro de você as mesmas experiências que eu somei. Isso aqui é um negócio horroroso. Horroroso. É você ir fazer a visita na casa de alguém e esse alguém passar para você o vídeo da última viagem que ele fez. Ah, deixa eu te mostrar por onde eu andei. Eu fui para a Grécia. Eu fui para Praia Grande. Eu quero te mostrar como é a praia de Praia Grande. Aí começa a mostrar o vídeo para você. Com 5 minutos você está entediado. Você fala, não tem nada a ver, cara. Se é para ver outros lugares do mundo, eu ponho no canal de viagens da televisão. Por que você fica entediado? Porque aquilo que foi significativo na viagem, vídeo de casamento que você não foi. Ah, você não foi no meu casamento, deixa eu te mostrar. Aí fica mostrando o vídeo do casamento. Vídeo do casamento é especial, é uma coisa... Todo noivo deveria fazer um vídeo de casamento. Mas para vocês dois. Vocês guardarem. Porque para quem não estava lá, para quem não vivenciou o momento, que não teve as experiências, aquilo não diz nada. Então, quando você vai contar um problema seu, um trauma seu, uma dor sua para uma outra pessoa, diz, olha, eu tenho esse trauma na minha vida, eu tenho essa dor dentro de mim, e você conta para o outro, por mais que se esforce, nunca vai entender você completamente. Seja seu marido, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, você nunca vai entender o outro completamente. Por outro lado, que é o reverso da moeda, nós todos somos muito iguais. Tem coisas dentro de mim que você nunca vai entender e tem coisas de mim que você imediatamente vai entender. Porque na hora que eu contar para você, você vai se identificar comigo. Você vai dizer, cara, eu também passei por isso. E você pode até chorar. É por isso que a gente chora nos filmes, que a gente se vê no filme. Por isso que a gente chora com músicas. É por isso que a gente chora lendo um livro. Porque a gente se identifica com o personagem e fala, cara, isso sou eu, você está falando de mim. Às vezes eu prego aqui na Bethesda e a pessoa diz, pastor, como é que o senhor sabia que eu vinha para o culto?
Eu não estou falando para você, eu estou falando para uma multidão, mas eu, de alguma maneira, conecto com você. Porque aquilo que eu falo, uma experiência da minha vida, algo que eu passei, você encontra um ponto de contato e você diz, sou eu. Esse sou eu, essa é a minha história, eu passei por isso, e você se comove, você chora, e você fala, cara, eu preciso contar isso para outras pessoas, e você vai, eu preciso, nossa, é muito igual, é muito parecido, porque nós somos todos muito parecidos, e não importa qual é a cultura, qual é o grau de escolaridade, não importa se você é chinês, se você é americano, a gente sente, por isso que existe uma literatura universal, por isso que existem filmes que alcançam, é um filme sobre a China, e o brasileiro está assistindo e dizendo, cara, é isso, foi eu me vi naquele filme, e mesmo que você nem diga eu me vi, só o fato de você se emocionar, já indica que houve uma conexão. Então, isso é importante nos nossos relacionamentos, a gente saber disso. A segunda coisa que é importante eu colocar como base do nosso pensamento sobre como ter bons relacionamentos é que a nossa linguagem será sempre insuficiente para transmitir o que está na nossa alma. Por isso que eu nem combinei com o Joel, nem nada, a gente cantar essa canção, né? Se as palavras não conseguirem transmitir a minha gratidão, saiba, Senhor, que é de coração. Por quê? Porque, né, às vezes a gente está conversando com um amigo, está conversando com a mulher da gente, ou com a mulher, a sua esposa, o seu marido, diz assim, querido, fala para mim um pouco de você, e você fica, gagueja, e não consegue falar, e gagueja, por quê? Porque a nossa linguagem, ela é incapaz, ela é limitada, ela é imperfeita para transmitir tudo o que está na nossa alma. Por isso é que as pessoas, quando fazem terapia num psicólogo, num psicanalista, não pode fazer um programa relâmpago. Eu vou fazer um curso não, eu vou fazer uma terapia relâmpago. Eu vou visitar o meu terapeuta uma vez e eu já vou ser curado. Não, leva tempo. Por quê? Porque até você encontrar meios de transmitir o que está dentro de você, até você conseguir aflorar isso que está dentro da sua alma, você precisa de tempo, você precisa achar palavras, você precisa achar meios. E aí, nesse sentido, nós precisamos da literatura, da poesia, nós precisamos da música. Por que a gente canta aqui no culto? Para encontrar meios através da música. A música facilita, não é? A melodia facilita. Eu digo coisas quando eu estou cantando que eu não conseguiria dizer. Aí eu peço emprestado ao poeta. Poeta, me empresta aí essa tua letra, porque com essa letra eu consigo dizer. Porque se alguém dissesse assim, fala aí para Deus o que você está sentindo, eu não jamais falaria o que acabamos de cantar aqui agora. Então eu peço emprestado ao poeta, e ele me ajuda a dizer o que está dentro da minha alma. E aí ajuda a poesia, ajuda a conversa, ajuda a literatura, tudo ajuda para a gente poder ir encontrando meios. E aí vamos amadurecendo e vamos achando expressões de dizer. Porque muitos dos nossos conflitos são, querido, fala aí para mim. Como é que você está? Bem. Mas meu filho, fala como foi o trabalho hoje. Normal. E como é que você anda ultimamente, assim, depois que está enfrentando a crise da meia-idade, se aproximando dos 48, 49? Fala, homem de Deus! Você é uma mulher chata, que fica, deixa eu assistir meu jogo em paz. Pronto, começou um conflito. Porque o cara, ele não teve esse treinamento. Por isso é que eu digo que é tão importante as crianças estarem aqui.
Formação. Igreja Bethesda, uma igreja de formação. Formar o quê? Crianças que saibam se expressar em grupo, que sentem numa roda, que falem da espiritualidade, falem dos sentimentos. Nós não estamos aqui botando os meninos lá na sala para você assistir um culto em paz, não. Nós estamos preocupados legitimamente em formar pessoas que saibam expressar-se, que saibam dizer o que está na alma, que saibam encontrar meios de falar com Deus e de Deus e sobre Deus e sobre si para o próximo. Essas são as duas pedras que eu quero colocar. A primeira pedra é que ninguém me entende, mas por outro lado nós temos uma sintonia. E a segunda pedra é as minhas palavras, por mais que eu fale, não conseguem expressar tudo o que está dentro da minha alma. Uma pessoa veio me ouvir pregar aqui na Bethesda, nunca tinha vindo na Bethesda, e aí me ouviu pregar e no fim do culto a pessoa que trouxe ele disse: por que o pastor se repete tanto? Ele fala às vezes a mesma palavra 5 vezes. Por isso. Porque eu acho que aquela palavra não chegou a você, eu procuro outra. E eu acho que aquela frase pegou você pensando no supermercado. E eu quero pegar você de novo. E eu fico me repetindo. Mas de onde vêm muitos dos nossos conflitos de relacionamento? Eles nascem da onde? Muitos dos nossos problemas de relacionamento, claro, de novo, isso aqui não é uma coisa absoluta, total. São pensamentos. Primeiro, nós confundimos desejo com necessidade. Muitos dos nossos problemas de relacionamento é que nós confundimos desejo com necessidade. Você está aqui hoje, está um dia extremamente quente. Aliás, temos enfrentado dias extremamente quentes. Aí você chega para mim no culto e diz assim: pastor, cara, eu tenho que tomar uma Coca-Cola gelada. Não, você não tem que tomar Coca-Cola gelada. Tomar uma Coca-Cola gelada é um desejo seu, não é necessidade. Você tem que tomar água hoje, que com esse calorão você vai desidratar. Beber água é uma necessidade. Beber guaraná e tubaína, suco, água de coco, são desejos. Eu não tenho que. Mulher vai no shopping, aí diz assim: cara, eu tenho que ter essa bolsa. Não, você não tem que ter essa bolsa. Você deseja ter essa bolsa, é outra coisa. Por que alguém cria problemas de relacionamento com o outro? Porque nós queremos muitas vezes impor nos outros os nossos desejos. Você tem que cumprir os meus desejos. Por exemplo, eu sou uma pessoa carente. Você tem que suprir a minha carência. Quem disse isso? Ninguém tem que cumprir e suprir a carência de ninguém. A minha carência, eu tenho que me resolver nela. Se eu tenho carência afetiva, emocional, isso é um problema meu. E eu não posso impor sobre você. Você não tem que. Não, eu me casei com ela e ela não cumpre as minhas carências. E você tinha obrigação de suprir aquilo que... Espera aí.
Isso é um problema seu, você tem que se resolver, não ela. Ah, eu me casei para você me completar. Isso é uma frase estúpida. Que ninguém completa ninguém, você é único. Como é que uma pessoa que não entende você completamente vai lhe completar? Segundo, da onde vêm os nossos problemas? Nós não aplicamos nas nossas relações a regra de ouro. Essa palavra regra de ouro é uma palavra, é uma expressão, palavra não, é uma expressão, regra de ouro, que se aplica a uma verdade que está na Bíblia. Mas ela não é única da Bíblia, por isso é que se chama regra de ouro. Está em todas as religiões e está em toda a filosofia do bem. Qual é a regra de ouro? A regra de ouro é a que Confúcio disse lá no Oriente: nunca imponha aos outros o que você não escolheria para você. Essa frase é de Confúcio. Não imponha aos outros aquilo que você não escolheria para você. No Antigo Egito, os faraós já diziam: aquilo que você odeia que seja feito a você, não faça ao próximo. Aquilo que você odeia que façam com você, não faça ao próximo. Epiteto, grego. O que você não gostaria que acontecesse com você, não faça com os outros. Sócrates. Já tem sido demonstrado que ferir, prejudicar qualquer pessoa não é justo em lugar nenhum. Jesus Cristo. Mateus 7,12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Porque aí está a lei e os profetas. Tem umas expressões na Bíblia que a gente não presta atenção. Quando Jesus diz assim, aí está a lei e os profetas, o que ele quer dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se você me pedir para eu dar um resumo de tudo o que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, se você me perguntar, Jesus está dizendo com essa frase, nisso se resume a lei e os profetas, o que ele está dizendo? Se você quiser um resumo do que disse Isaías, Daniel, Ezequiel, Lamentações, Obadias, Miqueias, você quer um exemplo do que disse Malaquias, quer um resumo? O resumo se condensa nessa uma expressãozinha, que é a regra de ouro dos nossos relacionamentos. Qual é? Façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Se ponha, versão cearense, se ponha na chinela do outro. Calce o sapato do outro. Se ponha no lugar dele. Por que que nascem os problemas? Porque nós sempre nos achamos com mais direito do que o outro. Eu me acho privilegiado na minha relação com a minha mulher, ela que tem que me vir, ela que tem que me servir, ela que tem que me satisfazer, ela que tem que correr atrás de mim, e o meu amigo do trabalho, e o meu chefe, e a minha empresa, e todo mundo, porque o mundo nasceu no meu umbigo. De onde Deus tirou o universo? Do umbigo do Ricardo Gondim.
Eu sou o centro do universo e o mundo me presta favores e a vida me presta favores e todo mundo, e eu não olho essa regra de ouro nas minhas relações. E aí a gente fere, a gente magoa, porque a gente cria relacionamentos unilaterais e não de mão dupla. Terceiro, da onde nascem os nossos problemas de relacionamento? Nós acreditamos que temos o direito de estar certos, que já é um problema. E pior ainda, nós queremos fazer esse direito valer sobre o outro. Eu estou certo. Ela está errada. Ele está errado. Eu estou certo. 90% dos problemas que eu tenho quando vou aconselhar qualquer conflito, dois amigos, marido e mulher, é sempre assim, o outro. Ela está errada, ela errou. Eu disse para ela isso, ela não fez, ele não fez, porque eu falo para ele, pastor, aí ele, você, e fica então, porque eu estou certo, eu não erro. E o outro diz, eu também estou certo. E aí nasce o conflito. Porque ninguém quer abrir mão do direito de estar certo. E pior, ninguém quer abrir mão do direito de impor aquilo que ele acha que é certo sobre o outro. Daí nascem as guerras. Daí Tiago dizer, de onde vêm os conflitos entre vocês? Os conflitos vêm disso. Porque a minha versão é a versão certa. A minha maneira de enxergar o mundo, porque eu tenho uma maneira de organizar a vida aqui dentro que ninguém tem igual. Então eu acho, porque ninguém me conhece, que a minha maneira de organizar a vida e de organizar os meus padrões é o certo. E a gente impõe isso sobre o mundo. Às vezes eu estou brigando com a minha mulher, eu brigo com a Jerusa. E eu digo para ela assim, Jerusa, vamos tomar cuidado, porque dois monólogos não fazem um diálogo. Dois monólogos não fazem um diálogo. O que acontece na maioria das brigas que a gente tem? No trabalho, no emprego, com a mulher, com o amigo, o que a gente faz? O outro está falando, a gente desliga aqui, ó. Porque a gente já tem um discurso pronto. Aí fica a conversa de doido. Porque eu não ouço você. Eu vou dizer o que eu quero dizer. Porque eu tenho que dizer isso. Vê a palavra, eu tenho o quê? Eu tenho que colocar isso para você. E aí ficam duas pessoas falando, e a conversa de doido. Porque um não ouve o outro. E essa habilidade de ouvir o outro requer de cada um de nós a capacidade de dizer ao outro, você pode estar certo. E como a gente não abre do direito de dizer ao outro, você pode estar certo, a gente não ouve. Essa é a minha questão com o mundo religioso, protestante, evangélico brasileiro. Nós não ouvimos ninguém. Por que a gente não ouve ninguém? Porque nós é que estamos certos. Quem vai falar alguma coisa para nós, crentes evangélicos brasileiros? Nós é que temos o que dizer. E quando o outro fala, a gente não ouve. A gente prepara o contra-argumento para invalidar o que o outro tem para dizer. Essa arrogância do mundo religioso é que o isola do mundo. Porque não consegue admitir, é possível que ele tenha algo a me dizer que eu não estou conseguindo perceber. É possível, e eu quero ouvir. Quarto, da onde vêm os nossos conflitos? Nós não nos damos conta de que na comunicação, às vezes não valem os argumentos. A forma de falar conta muito.
Às vezes, na nossa comunicação, não é o argumento que conta, é o jeito com que a gente fala. Você já parte no grito. O que você tem para dizer, o outro já não ouve mais, porque você gritou. Então, a forma de comunicação é muito importante. O tom de voz, a doçura, a maneira como a gente fala com o outro, como se dirige, a arrogância que muitas vezes está embutida na inflexão da nossa voz. Então, muitas vezes a comunicação quebra, não porque um esteja certo e o outro esteja errado, ou porque os dois estão certos, ou porque os dois estão errados. Muitas vezes a comunicação quebra, porque a forma como ela se deu foi um empecilho para haver um bom relacionamento. É aquela história, né, da mulher que foi se divorciar do marido, procurou o pastor e falou: pastor, eu vou me divorciar, não quero mais saber. E tal, PPP, aí falou um monte contra o marido. O pastor disse: puxa vida, eu acho que você tem mesmo que se divorciar dele. Pelo que você está me falando desse cara, ele é um monstro. Mas nós vamos fazer uma tática inversa. Ao invés de você criar uma guerra dentro de casa, nós vamos fazer assim. Você vai ser muito boa para ele durante uns meses. Você vai ser especial. E aí, quando ele tiver todo meloso para você, aí você pede o divórcio. E ela foi, voltou para casa e, meu querido, e tal, PPP, lá, e tá. 2 meses depois, 3 pastores, e aí, estão prontos? Ela disse: não quero mais não. Porque, muitas vezes, não estou dizendo que isso é uma regra para os relacionamentos. Eu estou dizendo que, muitas vezes, a forma da gente dizer... Eu estava fazendo um programa de rádio, e quem conhece estúdio de rádio, eles têm o que eles chamam de aquário. Aquário é que você fica dentro do estúdio, que é o aquário, e do lado de lá, você está separado por uma parede de vídeo e tal técnico, mexendo nos botões e tal, e você diz: corta, põe a música e tal. E eu estava fazendo um programa de rádio, e eu pedi uma música. Falei: ó, põe a música aí do Alisson e tal, faixa 5. E eu falei, e a letra da música é... tal, e comecei a falar a letra da música. Quando o técnico soltou a música, não era a música que eu tinha dito, a letra era outra música. Mas eu fiquei enfurecido com ele. Falei: está errado. E ainda fiquei por dentro... com raiva dele e tal, e gritando, e PPP, e ele falou: não, você que errou. E ficou aquela discussão, ele do lado de lá, também conversa de surdo, né? de 2 pessoas que não... Porque tem um vidro e eu não falo Libras, não fiz o curso que vai ter, e fiquei fazendo por mungango, né? E ele fazendo lá, do lado de lá, e a gente não se comunicava, e o tom foi subindo, e eu fui ficando com raiva do cara. E eu me levantei da mesa, parecia um bicho para ir brigar com o técnico, por causa de uma música que estava errada. Abri a porta, a música estava rodando, a nossa briga não ia aparecer no ar. Aí, quando eu abri a porta e encarei ele olhou para mim e disse assim: pastor, me perdoe, eu errei. Por favor, não fique com raiva de mim, eu errei. Me desmontou. O que eu ia dizer para ele? Aí só me restou o quê? Não, eu é que tenho que lhe pedir perdão, porque eu fiquei zangado com você, com raiva de você, por uma falha que foi mera falha de comunicação nossa. Eu é que tenho que lhe perdoar. Acabou o conflito. Quem começa com um tom acima,
já começa a conversa um tom acima. Por isso é que a Bíblia diz, sejam mansos. Por isso é que a Bíblia diz, olha, a linguagem de vocês, o jeito de você falar. A Bíblia fala de Jesus, sabe o quê? Ele era manso e suave. O jeito dele falar, e isso me encanta em Jesus, cativava as crianças. Cativava as pessoas que não eram religiosas. O jeito dele falar. A doçura da alma. A ternura do coração. Qual é a resposta de Deus para um relacionamento saudável? Deixa eu dizer qual é a resposta de Deus para um relacionamento saudável. Veja onde entram os relacionamentos na sua lista de prioridades. Eu já falei aqui na Bethesda que o reino de Deus, primordialmente, a mensagem de Jesus é nos ensinar a ter prioridades na vida. Você diz assim, cara, minha prioridade na vida, desculpe pastor, minha prioridade na vida é ganhar grana. Então, não tem relacionamento para você, as pessoas vão ser úteis, as pessoas vão ser convenientes ou inconvenientes, as pessoas vão ser necessárias ou desnecessárias, mas relacionamento você não vai ter, porque a sua prioridade é ganhar dinheiro. Não, a minha prioridade é a minha carreira. Então, deixa eu dizer, se a sua prioridade é a sua carreira profissional, o relacionamento seu com seus filhos está em problema. Não, aqui nessa empresa a minha carreira é ganhar mais, é subir. Eu quero subir. Eu quero ser promovido. Então, se essa é a sua prioridade na empresa, as pessoas ao seu redor vão ser peões num xadrez, que você vai usar para subir, porque essa é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade na vida? Aí eu faço uma pergunta, você tem amigos? Quem são eles? Mas, qual o valor que você dá aos seus amigos? Fizemos um café da manhã de homens aqui na Bethesda e um falou para mim, era próximo do Dia das Mães, ele falou, pastor, minha mãe, mais do que minha mãe, foi minha melhor amiga. Mãe, você é amiga dos seus filhos? Você tem amigos? Agora eu vou pedir, falei que às vezes a nossa linguagem é inapropriada, e eu, por mais que procure, eu tenho que pedir emprestado ao poeta. Eu vou pedir ao Oswaldo Montenegro, emprestado a música A Lista. Que o Oswaldo Montenegro diz assim, faça uma lista dos grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Vamos ouvir a música? Roda essa música aí pra gente. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria?
Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ganhei fortuna, pastor, mas eu perdi os meus amores, eu perdi os meus amigos, eu perdi minha comunidade de fé, eu perdi o primeiro amor de que fala o Apocalipse para a igreja. De que adianta você ser operosa, igreja? De que adianta você ser uma pessoa da reta doutrina, se você perdeu a capacidade de amar a Deus? Porque esse é o maior de todos os mandamentos, é relacionamento com Deus. Você é cristão, mas é frio, porque o seu projeto é outro. Você se diz discípulo de Jesus, mas você não é amigo dele. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, eu não quero chamar vocês de companheiro de trabalho, nem de escravo, nem de servo. Eu quero chamar vocês de meus amigos. Segundo, qual é a resposta de Deus para os relacionamentos? Segundo, cuidado com as suas alucinações onipotentes. Você não é tudo o que você pensa que você é. Você não tem todo o poder que você pensa que tem. Você não merece toda a atenção do mundo. Você não merece todas as luzes da ribalta. O mundo não gira em torno de você. Eu tenho que pensar isso o tempo inteiro. Os pastores da Bethesda têm que pensar o tempo inteiro isso. Nós não nascemos para ser estrelas do mundo gospel. Nós nascemos no reino de Deus como pastores para servir, sermos servos. Heródoto, o grande historiador, chamado pai da história, conta que era hábito, no final dos banquetes egípcios, os egípcios faziam aquela festa, aquele banquete, e era hábito os escravos entrarem no salão carregando esqueletos, caveiras nas bandejas. Carregavam nas macas e padiolas esqueletos inteiros depois do banquete, como uma lição a todos os que estavam ali, de que este é o fim de todos os homens. Você é pó e ao pó você vai voltar. O próprio Heródoto conta que Xerxes, poderoso rei da Pérsia, que está mencionado na Bíblia, invadiu a Grécia.
entrou na Grécia com mais de 2 milhões de soldados naquela época. 600 e tantos anos antes de Cristo. O sobrinho dele, Artabano, quando ele estava na colina olhando o exército tomando a Grécia, o sobrinho de Xerxes, o rei da Pérsia, viu, ele estava chorando. E Artabano perguntou ao rei da Pérsia: por que o senhor chora, majestade? Ele disse: porque nenhum desses soldados, daqui a 100 anos, nenhum desses soldados que me ajudaram a assombrar o mundo, daqui a 100 anos estará vivo. Você sabe qual é o grande problema dos nossos relacionamentos? A gente atropela o outro. Porque a gente se acha onipotente. E a vida dá voltas. Não largue da sua mulher, dos seus filhos, em busca da aventura de viver. Porque eu vou ser feliz. E eu tenho o direito de atropelar quem está na minha frente. Em busca, porque eu tenho que ser feliz. Ninguém é feliz construindo a sua felicidade em cima da infelicidade do outro. Terceiro, quebre o ciclo vicioso da razão. Quebre, seja o primeiro a estender a mão. Quer ter relacionamentos saudáveis? Seja o primeiro a se humilhar. Porque a Bíblia diz que Deus exalta o humilde. E quando a Bíblia diz minha é a vingança, não é dizendo assim, deixa comigo que eu arraso com o outro. Quando a Bíblia diz minha é a vingança, Deus gosta de pegar os humildes e os humilhados e tomar partido com eles. Aliás, Deus toma partido com os humilhados. Essa é a grande mensagem da cruz. Ele estava com o crucificado e não com o carrasco que crucificava. Essa é a lição da cruz. Deus está com o que for humilhado, com o escorraçado. Então seja o primeiro a se humilhar na relação. Não queira ter razão. Quebre o ciclo. Eu ajudaria muito se duas pessoas viessem conversar comigo e uma dissesse assim para a outra: olha, eu quero consertar e eu quero assumir a minha parte, eu quero assumir os meus erros, eu quero dizer para você o quanto que eu feri, eu quero pedir perdão para você. E se os dois fizerem isso, resolveu. Quarto, se desaparecer numa relação, o leve, o agradável, tente preservar pelo menos a decência. Porque eu sei, relacionamentos acabam. Alguém diz assim: pastor, não dá, eu já tentei. Não deu. Eu tentei lá no meu emprego, eu tentei com o meu patrão, eu tentei com a minha mulher, eu tentei. Se você tentou tudo, e pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dizer: da minha parte, eu fiz tudo o que podia ser feito, e eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir até o dia em que eu me encontrar com Deus na glória, de que esse relacionamento, dependendo de mim, porque está escrito na Bíblia, se depender de você, tenha paz, eu fiz isso. Não deu. Aí eu digo assim: então preserve a decência. Seja decente. Não deu? Não deu. Então seja decente. Mantenha-se decente na relação. Não parta para baixaria, porque aí você se iguala ao outro. Não se diminua na relação. Essa é a lição da cruz. A grande tentação de Jesus na cruz, sabe qual era? Será que ele vai se comportar igual aos outros?
Será que ele é mais um, igual a todo mundo? Será que ele vai agir como todos os outros? E quando ele perdoa o ladrão, promete ao ladrão o paraíso, perdoa os seus algozes e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, cuida da mãe, na cruz. E diz para João: João, cuida dela, de Maria, Maria cuida dele. O centurião, que era o gerente da execução da cruz, diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mantenha-se decente. Eu vejo nas relações, o cara sai para baixaria, herança, uma baixaria, egoísmo, divisão de sociedade, divórcio. Que tem horas que no divórcio o problema não é o divórcio, é a falta de decência das pessoas que se comportaram. Pastor, não deu. Então não parta para a indignidade, não parta para a baixaria. E quinto, último, se você não conseguir ser fiel ao outro, tente pelo menos ser fiel a você mesmo. Se eu não consegui ser fiel. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é a questão de ser fiel a ele ou a ela. É se você é fiel a você mesmo. Aos seus valores. Quais eles você está honrando dentro de você? Quais você tem? Isso aqui é a pergunta. Nas nossas relações, eu devo primeiro fidelidade a mim mesmo. Fidelidade à minha própria consciência, ao meu comportamento. Fidelidade aos meus valores, se é que eu os tenho. E aí, quando uma pessoa diz assim: eu não posso ser fiel porque ela não é mais a mesma mulher. Eu casei com ela quando tinha 24 anos de idade, hoje ela tem 40, mas ela não é mais aquela menina lá de 24 anos, é uma outra mulher. Eu digo, então, se você não consegue ser fiel a essa nova mulher, seja fiel a você mesmo. Seja fiel aos seus valores, à sua dignidade. Não, pastor, eu estou trabalhando numa empresa, todo mundo lá rouba. Está todo mundo metendo a mão, pastor. E eu não consigo, eu também. Eu digo, então você não está sendo fiel a você mesmo. Você tem que ser fiel aos seus valores. Não é o seu patrão que é ladrão. Não, o meu patrão rouba. O meu chefe lá na repartição pública, é o cara que mais rouba. E aí eu estou naquela coisa de que ladrão que rouba ladrão merece 100 anos de perdão e eu também estou metendo a mão. Então você não está sendo fiel a você mesmo. Aos seus valores, à sua dignidade. E o cristianismo é um chamado, porque está escrito em Coríntios, nas palavras de Paulo, o que Deus requer dos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. E quando Paulo diz em Romanos, o justo viverá da fé, que é o versículo que desencadeou a reforma protestante do século XVI, quando Paulo diz em Romanos, o justo viverá da fé, a palavra fé em grego, pistis, e a palavra fé em latim, fide, são a mesma palavra para a palavra fidelidade. Então eu posso modificar o versículo sem adulterar a Bíblia, se eu disser assim, o justo viverá da sua fidelidade. Ser cristão é um chamado à fidelidade. A quê? Primeiro a você mesmo.
aos valores que você abraça. E nos nossos relacionamentos, muita gente começa a fazer besteira na vida, não é por causa do outro, é porque você não está sendo fiel a você mesmo, aos seus valores. Você está perdido. Você se perdeu dentro de você. E se você quer relacionamentos saudáveis, você tem que se encontrar. E para se encontrar, você tem que entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu quero viver com esses valores o resto da minha história.